Neste momento eu abençoo vocês maravilhosamente com uma mensagem maravilhosa, querido. Pequena mensagem, amados, mensagens dos anjos de Jesus. E a base desse nosso estudo se encontra em Apocalipse capítulo 14, verso 6, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Glória a Deus. Primeira pergunta: o que o anjo tinha para proclamar aos que habitam na terra? De acordo com que nós acabamos de meditar, a palavra nos revela o evangelho eterno, certo? Segundo, o que o anjo proclamava com grande voz? Apocalipse 14, verso 7, a palavra de Deus nos revela que ele proclamava: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então essa era a mensagem que este anjo proclamava com grande voz. Terceiro, o que é temer a Deus? Deuteronômio capítulo 5, 29, capítulo 6, verso 1 e 2 de Deuteronômio, Provérbios capítulo 23, verso 17 e 18, tradução de Bíblia, linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que temer a Deus significa obediência a seus princípios. Então, temer a Deus significa obediência a seus princípios. Quarta pergunta: o que devemos fazer para darmos glória a Deus? O que devemos fazer para darmos glória a Deus? João capítulo 5, verso 19 ao 24, verso 30 ao verso 43, capítulo 14, verso 4 ao verso 6, verso 13 e o verso 14. Tradução de Bíblia, linguagem de hoje. Então, de acordo com a palavra do Senhor, com base em todos esses textos da palavra, mano, nós passamos aí a ter um esclarecimento que nós damos glória a Deus quando realmente nós cremos nas mensagens que foram transmitidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos nessas mensagens, da qual realmente o Pai, o Eterno, enviou a cada um dos habitantes nessa terra por meio do seu Filho, então automaticamente nós passamos a dar glória a Deus. Porque toda a glória, amado, ela é transmitida a Deus exatamente por meio do seu Filho, certo? Quinta pergunta: no que Jesus deu sequência com a sua vinda na terra? No que Jesus deu sequência com a sua vinda na terra? João capítulo 3, verso 17 ao 21, capítulo 5, verso 21 ao 24 e o verso também 26 e 27. Esse capítulo 5 é também de João, tá, amados? Tradução de Bíblia na linguagem de hoje. Então, ele deu sequência exatamente ao juízo de Deus, tá, amado? Então, ele deu sequência ao juízo de Deus. Sexta pergunta: a quem devemos adorar? Apocalipse capítulo 14, verso 7, João capítulo 1, verso 1 ao verso 3, verso 9, o 10 e o verso 14. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, Filipenses capítulo 12, verso 5 ao 11, tradução ou tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que realmente nós, por meio, ou seja, esse anjo, esse primeiro mensageiro, que é exatamente o anjo de Cristo, chama a nossa atenção a realmente a nós adorarmos realmente a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados, realmente é chamada a nossa atenção por meio deste anjo para adorarmos a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
certo? Sétima e última pergunta: esse anjo é literal ou simbólico? Esse anjo é literal ou simbólico? Atos capítulo 8, verso 26 ao 40, capítulo 10, verso 1 ao 33, Apocalipse capítulo 1, verso 1, verso 10 e o verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 2, verso 7, 11, 17 e o 29, capítulo 4, verso 1 ao verso 11, Bíblia na linguagem de hoje. Então, amados, de acordo com todos esses textos esclarecedores, nós vamos aí ter uma resposta clara que esse anjo ele não é simbólico. Olha que interessante, não é simbólico, tá, queridos? Realmente, de acordo com a palavra, é literal. Então, realmente é um anjo que realmente transmite realmente esse evangelho a todas as nações do mundo. Olha que interessante, eu quero aqui botar aqui detalhes a mais pra gente, queridos, detalhes a mais sobre essa resposta de acordo com esses textos, que está escrito assim, ó: observação, esse anjo é literal, porque quem dá as revelações e as interpretações dos sonhos e visões é Jesus, por meio do ministério de seus anjos. Olha que maravilha, o porquê realmente esse anjo é literal e não simbólico. É porque realmente as revelações e as interpretações dos sonhos e visões é Jesus, ou seja, Jesus transmite por meio do ministério de seus anjos, como nós encontramos em textos a mais, né? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12, e também em Daniel, capítulo 9, verso 20 ao 27, tradução de Bíblia na linguagem de hoje. Olha que maravilha, querido. Então, eu me lembro que quando realmente nós tivemos aí no movimento adventista, foi transmitido a nós que realmente, amado, esse primeiro anjo que traz essa mensagem não é um anjo literal, mas ele é uma simbologia do mensageiro da qual foi escolhido para anunciar essa mensagem. Mas olha que interessante, de acordo com a palavra, nós deixamos claro, né, que realmente ele é sim literal e não simbólico, porque como realmente tanto esse mensageiro ou com os tais mensageiros, né, estariam anunciando esta mensagem se realmente não tivesse recebido essa revelação desse anjo, né? Porque Jesus ele transmite sonhos e revelações e as interpretações realmente dessas revelações é por meio de seus anjos. Olha que interessante, é por meio de seus anjos. Então essas mensagens elas chegam até os mensageiros do Senhor é por meio do ministério de seus anjos. Então, como realmente nós agora entender que esse anjo ele é uma simbologia, né? Então não há possibilidade realmente, de acordo com a palavra, nós entendemos que esse primeiro anjo trata-se a respeito de uma simbologia, mas sim, de acordo com a palavra, é um anjo literal e é ele que transmite essa mensagem aos mensageiros do Senhor. Amém?